Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e eu quero fazer você compreender a física para vencer o grande desafio de chegar à universidade. E o nosso desafio de física é dominar o conteúdo de circuitos elétricos, compreender os circuitos elétricos, capacitando você a resolver essas questões que são o assunto mais presente na prova do Enem. Mas para a gente conseguir entender, a gente precisa saber o que é campo elétrico e o que é potencial elétrico. Você acha que talvez não dê para você estudar tudo até o dia da prova do Enem? Já está muito perto da prova? Não! Se você for bem orientado, bem orientada, você vai conseguir estudar tudo. Comigo, é possível você estudar para a compreensão, dominar o conteúdo e arrebentar na prova do Enem. Em 5 aulas, em 5 encontros do nosso desafio de física, a gente vai dominar os conceitos relacionados a circuitos elétricos. Na aula de agora, a gente vai ver campo elétrico e potencial elétrico. Quer ter acesso às anotações dessa aula? Aqui na descrição do nosso vídeo, você vai encontrar um link por meio do qual vai poder ter acesso ao conteúdo da aula de agora em PDF resumido para que você possa guardar e consultar quando for necessário. E então, está pronto? Está pronta para a gente começar a nossa aula? Então vem comigo. Vamos aprender física. A primeira coisa que você precisa entender é que vetor campo elétrico não é uma região do espaço. O campo elétrico não é uma região do espaço. Campo elétrico é uma propriedade de cada ponto do espaço. Propriedade esta gerada pela presença de cargas elétricas. Então, cargas elétricas geram campo elétrico no espaço. O próprio espaço não é o campo elétrico. Tudo bem até aqui? Cargas elétricas fixas aqui, positivas, geram vetores campo elétrico saindo delas. Eu não vou aprofundar neste nosso desafio a respeito de cargas positivas e negativas. Por quê? Porque esse não vai ser o nosso objetivo. A gente não vai estudar a tal da eletrostática. Eu quero te fazer compreender a eletrodinâmica. O que é isso? Aquele estudo das cargas elétricas em movimento em circuitos elétricos. Então, eu vou estudar com você as cargas positivas. Aquilo que a gente aprender com carga positiva vai funcionar muito bem para que a gente compreenda o que acontece nos circuitos elétricos. Bom, como eu já disse, carga positiva gera linhas de campo elétrico saindo dela. Agora, o que é que estas linhas de campo, esse vetor campo que vai existir, por exemplo, neste ponto do espaço, vou chamar aqui de ponto A. Neste ponto A vai existir um vetor campo elétrico devido à presença desta carga elétrica. Mas o que mesmo esse campo representa? O vetor campo elétrico representa a força elétrica que atuaria em cada 1 coulomb de carga colocada ali no ponto em estudo. Por isso, o vetor campo elétrico é medido em Newton, unidade de força, por coulomb, unidade de carga elétrica. Suponha que, por exemplo, a intensidade do campo elétrico neste ponto A, gerado por aquela carga positiva, seja um campo de intensidade 3.000 newtons por coulomb. Então, cada coulomb de carga que eu coloque aqui no ponto A vai sofrer a ação de uma força de 3.000 newtons. Coloquei 1 coulomb de carga aqui, vai sofrer a ação de uma força de 3.000 newtons, como eu havia falado. Mas e se fossem 2 coulombs de carga? Colocando 2 coulombs de carga, a intensidade da força é maior. Afinal, se são 3.000 newtons para cada 1 coulomb, tendo 2 coulombs, eu vou ter 6.000 newtons. Faz sentido? Pois bem, este é o significado do tal do campo elétrico, quantidade de força que atua para cada unidade de carga
colocada ali no local. Agora vamos ao estudo do tal do potencial elétrico. É importante a gente entender o significado deste potencial. Se você se lembra daquele ponto A, onde existia um campo elétrico? Pois é, vamos colocar uma carga de prova neste ponto A, né? Nem vai ser relevante aqui este primeiro ponto nesta primeira análise, mas eu preciso que você deixe agora este objeto ser empurrado pela força elétrica. Opa, se eu soltar essa carga e a deixar ser empurrada pela força elétrica, eu vou ter força e deslocamento. Ei, a força elétrica vai efetuar trabalho. E à medida que isso acontece, esse objeto está ganhando energia cinética. Mas espera aí, energia é um negócio que se conserva. Se este objeto está ganhando energia cinética, algum outro tipo de energia deve estar sendo consumido. Que energia seria essa? Uma energia relacionada à eletricidade, a energia potencial elétrica. E este tal deste potencial elétrico de um ponto do espaço tem tudo a ver com a tal da energia potencial elétrica. Como quando a força elétrica efetua trabalho é consumida energia potencial elétrica, à medida que essa força que está empurrando o objeto e efetuando o trabalho, a quantidade de energia elétrica está diminuindo. Então, eu tenho ali no ponto A uma quantidade de energia elétrica maior e no ponto B uma quantidade de energia elétrica menor. E assim a carga positiva foi sendo empurrada e ganhou energia cinética. O potencial elétrico é uma grandeza escalar relacionada a outra grandeza escalar, a energia elétrica. A gente diz que o potencial elétrico V de um ponto do espaço representa a quantidade de energia elétrica que cada 1 coulomb de carga de prova colocada ali naquele ponto possui. Vamos a um exemplo? Aqui, neste ponto A, vamos ter um potencial elétrico, por exemplo, de 4.000 joules por coulomb. Já lá no ponto B, o potencial elétrico vai ser menor, 2.000 joules por coulomb. Então, no ponto A, 1 coulomb de carga teria 4.000 joules de energia elétrica e no ponto B, 1 coulomb de carga teria 2.000 joules de energia elétrica. Ei, mas espera aí, joule por coulomb? Bem, o pessoal resolveu homenagear o físico Volta e chamou joule por coulomb de volt. Então, uma observação muito importante, aquilo que a gente chama de volt é a mesma coisa que joule ou joule por coulomb. E você deve observar que coulomb ou coulomb, aliás, o volt, que é um joule por coulomb, ele é muito presente no nosso dia a dia. Você já deve ter notado, por exemplo, que na sua casa deve ter uma tomada. E esta tomada pode ser ou de 110 volts ou de 220 volts. Na verdade, atualmente os 110 volts são 127 volts, mas isso é um papo para outro momento. Vamos continuar aqui com esta ideia. Assim, se no ponto A o potencial elétrico é 4.000 volts e no ponto B o potencial elétrico é 2.000 volts, colocando uma carga de 1 coulomb no ponto A, esta carga vai ter 4.000 joules de energia elétrica. Quando esta carga vai para o ponto B, onde o potencial elétrico vale 2.000 volts, ele passa a ter essa carga de 1 coulomb, uma quantidade de energia elétrica de 2.000 joules. Então, num movimento daqui para cá, houve uma diminuição da quantidade de energia elétrica. Por quê? Porque quando a carga é empurrada do ponto A para o ponto B, esta força elétrica efetua um trabalho e esta energia elétrica se transforma, esta redução de energia elétrica se transforma num aumento de energia cinética.
e aí a gente tem velocidade. Se a gente colocasse no ponto A não mais uma carga de 1 coulomb, mas uma carga de 2 coulombs, como são 4.000 volts, ou melhor, joules por coulomb, tendo 2 coulombs, eu terei 8.000 joules. E quando fosse ao ponto B, ao invés de ter 2.000 joules, 2 coulombs teriam 4.000 joules de energia elétrica. Então, a gente consegue avaliar a quantidade de energia elétrica conhecendo o potencial e a quantidade de carga que foi colocada ali. Mas uma das coisas mais importantes é a gente poder encontrar a diferença de potencial. A diferença entre o potencial no ponto A e o potencial no ponto B, porque assim a gente sabe quanto de trabalho foi efetuado, quanto de energia elétrica foi gasta. Assim, a diferença de potencial vai me dizer quanto de trabalho elétrico é efetuado por cada coulomb de carga que se movimenta de um ponto ao outro. Eu vou chamar a diferença de potencial de U. U vai ser o potencial inicial, no caso aqui do ponto A, menos o potencial final, aquele que nós vamos ter ali no ponto B. Então, a variação do potencial está relacionada ao trabalho que foi efetuado pela força elétrica por unidade de carga. Só para a gente fixar essa ideia, observe aqui que, neste caso, o trabalho feito pela força elétrica foi a diferença entre 4.000 e 2.000, o que deu 2.000 joules. Neste segundo caso, o trabalho efetuado pela força elétrica foi a diferença entre 8.000 e 4.000, o que dá 4.000 joules. E a gente nota que isso está diretamente relacionado à diferença de potencial. A diferença de potencial entre os pontos A e B é 2.000 volts. A diferença de potencial entre os pontos A e B é de 2.000 volts. E aí a gente vê que para 1 coulomb ficam 2.000 joules, mas para 2 coulombs ficam 4.000 joules. Agora vamos à parte mais importante, a relação entre campo elétrico e potencial elétrico. Suponha que aqui nós temos uma linha que representa o campo elétrico, que a gente representa pelo vetor E, e o campo elétrico está para a direita. Se a gente abandonar uma carga positiva aqui nesse campo elétrico, ela vai sofrer a ação de uma força que vai empurrá-la no mesmo sentido do campo elétrico. Agora vem a próxima parte. À medida que a força elétrica empurra a carga, ela efetua trabalho. E efetuando trabalho, ela gasta energia elétrica. Portanto, enquanto a carga elétrica vai se deslocando, aqui impulsionada pelo vetor força elétrica, ela vai diminuindo o valor da quantidade de energia elétrica. E numa carga de prova positiva, onde eu tenho mais energia elétrica, eu tenho mais potencial elétrico. E onde eu tenho menos energia elétrica, eu tenho menor potencial elétrico. E assim a gente aprende a relacionar essas grandezas físicas e entende o que acontece com a energia à medida que a carga elétrica se movimenta. Mas talvez você esteja agora se perguntando: Douglas, mas por que eu preciso entender isso do jeito que está aí esquematizado? A ideia é a seguinte: quando nós temos um circuito elétrico, nós temos energia potencial elétrica sendo transformada em outros tipos de energia. E essa é a parte legal. Quando você pluga o carregador do seu celular na tomada, as cargas elétricas vêm pelo circuito, certo?
e vão transformando energia elétrica em outros tipos de energia. No caso da bateria, você vai transformar a energia elétrica em energia química, que vai ficar ali no seu celular, para que depois, quando você desplugar ali da tomada, você possa utilizá-lo, ele estará energizado. Ah, então o interessante da energia elétrica é que, à medida que as cargas elétricas vão se movimentando, elas vão transportando energia. Então, a grande particularidade que faz da eletricidade algo sensacional é a facilidade de transporte de energia, de transferência de energia, de transformação de energia. A energia elétrica facilmente é transportada de um ponto ao outro por meio dos cabos. Não se consegue imaginar outra forma tão eficiente de se fazer isso, transportar energia, sem precisar colocar num caminhão e sair carregando, por exemplo, os caminhões que transportam combustível para os automóveis, né? Os gasodutos são processos mais complicados de transporte de energia. A rede elétrica não. Os cabos ali conseguem entregar a energia de um ponto até outro ponto, mesmo que seja relativamente distante. Vamos supor que você esteja diante de uma tomada. Eu vou pegar uma tomada simples aqui, apenas de 2 pinos. O terceiro pino é chamado aterramento, é utilizado para a proteção contra choques. Aqui nós vamos observar só esses 2 pontos, esses 2 polos, entre aspas. A gente diz que um deles apresenta um potencial elétrico, por exemplo, de 0 volts. Aqui no local onde moro, a diferença de potencial, a DDP, é de 220. Então, se de um lado são 0 volts, do outro lado, aqui no outro terminal, são 220 volts. Mas a pergunta que eu te faço é: e qual é o significado disso? Você se lembra de que volt é o mesmo que joule por coulomb? Então, de um lado, as cargas apresentam 220 joules de energia cada coulomb, e do outro são 0 joules de energia elétrica cada coulomb. E aí vem a parte interessante do funcionamento da tomada, que aqui eu vou apresentar de maneira simplificada. A tomada ela tem uma tensão alternada, então eu vou simplificar para uma tensão contínua para que a gente entenda a ideia. E a ideia vai funcionar muito bem. Suponha que as cargas elétricas vão passando aqui pelos fios. A gente vai dizer que cada 1 coulomb que vem deste terminal e entra aqui na tomada do equipamento que você vai utilizar, então suponha que bem aqui a gente tem um equipamento que vai utilizar a energia elétrica. Então, cada 1 coulomb traz consigo 220 joules de energia elétrica. Aí ele deixa aqui no nosso equipamento, cada 1 coulomb deixa 220 joules. E quando sai, está aqui, a gente vê que cada 1 coulomb sai aqui do equipamento com 0 joules de energia elétrica. Por quê? Porque deixou aqui os 220 joules cada coulomb. E aí vem uma série de ideias interessantes. Se você precisar de um equipamento que consuma mais energia, você vai precisar de mais cargas elétricas chegando a este equipamento. E aí vai entrar o conceito de corrente elétrica relacionada à potência elétrica do seu equipamento. Então, tem muita física envolvida, cuja base vai vir dessa ideia aqui. A rigor,
a gente pode dizer que a transmissão de energia não é feita bem pelas cargas, mas pelo campo elétrico. Contudo, este modelo de carga transportando energia, ele funciona muito bem para a gente compreender e resolver os problemas com os quais nós vamos deparar. Agora, olha que interessante. Eu gosto muito de dizer que, nos circuitos elétricos, as cargas elétricas transportam a energia elétrica e entregam de um lugar aqui a unidade geradora da rede elétrica, né? O que a gente tem aqui de gerador, para o equipamento, que vai ser o receptor. Então, nós dizemos que as cargas elétricas, elas transportam a energia elétrica, levando de um local ao outro e proporcionando, assim, o funcionamento dos mais diversos equipamentos. E eu havia dito para você que, em 5 encontros, eu faria você entender, compreender como funcionam os circuitos elétricos. Nesse primeiro encontro, a gente está entendendo como funciona essa história de energia elétrica sendo transportada pela carga elétrica. Ao final dos 5 encontros, você vai ver que sim, dá tempo de estudar até o dia do seu Enem comigo. E eu quero te convidar a entender, a compreender e não só ficar decorando formulinha. Agora que você está entendendo essa ideia, vamos fazer um exercício de exemplo para ver se, o que a gente está estudando aqui cai no Enem? Como é que cai? O Manual de Utilização de um Computador Portátil informa que a fonte de alimentação utilizada para carregar a bateria do aparelho apresenta as seguintes características. Entrada de 100 a 240 volts. Isso quer dizer que este carregador ele pode operar em qualquer tomada, desde 100 até 240 volts. Este tio significa dizer que funciona com corrente e com tensão alternada, de 1,5 amperes a corrente, numa frequência de alternância de 50 ou 60 Hz. Mas o que a gente quer é a saída, porque a fonte de alimentação recebe na entrada a energia que vem da tomada, mas entrega na saída para a bateria uma outra tensão, uma outra corrente. Olha que interessante. Ele quer saber a quantidade de energia fornecida por unidade de carga em joule por coulomb que vai para a bateria. A bateria pega o que sai da fonte de alimentação, né? Porque entra o que vem da tomada, sai da fonte de alimentação o que vai para o seu equipamento. Tá. Como é que eu vou saber a quantidade de energia fornecida por unidade de carga? É só olhar para cá, ó. São 19 volts. E a gente acabou de aprender que volt é a mesma coisa que joule de energia por coulomb. Ah, certo! Então, esses 19 volts correspondem a 19 joules de energia para cada um coulomb de carga que vai passando pela bateria. E assim, a gente marca a alternativa B de bola. Muitas pessoas ficariam olhando para esse problema e se perguntando: poxa, de onde é que vem isso? Eu não tinha que fazer conta, né? Sei lá, pegar, dividir alguma coisa, multiplicar? Não. Era só saber que 19 volts que saem da fonte de alimentação e vão para onde? Para a bateria, que é quem vai receber aí
essa energia da fonte? Bom, 19 volts são 19 joules de energia por coulomb. Entendeu a ideia? Então, alternativa B de bola. Nós ainda temos alguns encontros pela frente. Este foi só o primeiro. E você já conseguiu a base para entender o que acontece no contexto do circuito elétrico em relação a campo e a energia. No nosso próximo encontro, vamos falar da tal da corrente elétrica e ver a relação entre a corrente e a potência elétrica. Vamos concluir esse desafio. Vamos dominar os circuitos elétricos em 5 encontros e conseguir resolver as questões desse tema que é o que mais cai no Enem.